Boa noite a todos. Vamos dar início, então, à nossa terceira noite do nosso ciclo de palestras, intitulado Imersão na Enfermagem. Este é um evento organizado pelo colegiado do curso técnico em enfermagem do IF-Sudeste-MG, Campo São João del Rei. Hoje, na terceira noite do nosso evento, nós vamos ter como palestrante a Tatiana Geraldo André. Ela é técnica de enfermagem, egressa do IF-Sudeste-MG, Campo São João del Rei, nosso orgulho, né? Uma dos nossos grandes orgulhos, que a gente tem vários aqui, graças a Deus, nessa nossa jornada do curso, né? Ela é graduada em enfermagem pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, mestre em ciências em enfermagem pela Universidade Autônoma de Sinaloa. Tati, me corrija aí, que tem uns nomes meio confusos, México. Atualmente é estudante de doutorado em Ciências em Enfermagem pela Universidade de Guanajuato, também no México. Possui intercâmbio acadêmico internacional na Universidade do Algarve, Portugal. Gente, a Tati, pelo amor de Deus. É mentora nacional e internacional do Produca, produto gratuito que apoia jovens brasileiros de escassos recursos a entrarem em universidades de prestígio fora e dentro do país. É facilitadora da intervenção Conectate, sexualidade responsável em jovens. Desenvolveu trabalhos de investigação em metodologias de ensino e enfermagem com bolsa pelo CNPq, além de publicações de vários trabalhos em periódicos e livros de referência na área temática. Essa noite, a Tati, né, porque a gente já é íntima dela, vai ministrar para a gente uma palestra intitulada O papel da enfermagem no apoio a famílias de crianças com transtornos mentais sobre sexualidade infantil. Tati, mais uma vez, queria agradecer imensamente a sua presença hoje, né, abrilhantando a nossa imersão na enfermagem. Eu acho muito legal quando a gente tem a oportunidade de trazer egressos, né, do nosso curso. A gente sempre traz egresso trabalho no bloco, egresso trabalho em sala de parto, né, vocês são grandes exemplos e inspirações, eu tenho certeza disso, né, para os nossos alunos, para eles verem que eles também podem chegar lá, né, o nosso curso é um início de uma jornada, isso eu sempre falo com eles, né, a gente não, nós, professores do curso, eu tenho certeza que a gente não tem essa vaidade, tem que ser técnico, nada disso, é um caminho, né, o início de uma jornada, de uma carreira de muito sucesso, é isso que a gente torce, né, por vocês. Aí a professora Rúbia também já está se manifestando no chat, né, você também lembra, professora. Tati, então fica à vontade, se quiser se apresentar, fazer mais algum comentário, ou já começar a fazer a sua apresentação. Eu acho também muito importante você falar um pouco da sua jornada e como você chegou, né, nos estudos dessa temática, né, que é bastante importante, né, diferente, a gente não vê muito, né, assim, então acho que vai ser grande enriquecedor para o nosso público. Obrigada, viu, mais uma vez, pelo seu aceite ao convite. Nossa, muito obrigada. Para mim é uma honra, gente. Eu estou até emocionada, porque a professora Isabela, a professora Eva, a professora Isabel, a professora Rúbia, foram pessoas que me formaram, foram professores que me incentivaram, né? Eu lembro que quando eu estava terminando o curso técnico, que eu sou da primeira turma, quando abriu, né? Eu morava em São João, a primeira vez que eu tinha saído de casa, eu morava em São João, e eu quero a área da saúde. Mas eu não tinha certeza que eu queria ainda, eu estava muito em dúvida. E aí uma amiga me falou, olha, vai abrir Instituto Federal, vamos fazer a prova. E aí eu fiz a prova para técnico em enfermagem, e ela fez, acho que era técnico em vendas na época. E aí eu passei e ela não passou no curso, no curso que ela queria, né? E foi aí que eu comecei esse amor pela enfermagem, porque eu era encantada, eu adorava as aulas, fazer os estágios, ir para o hospital, assim, eu era muito apaixonada. E foi aí onde eu comecei esse amor pela saúde mental, que na época era a professora Marcela Nolasco que me dava aula. Eu comecei essa coisa de, tão interessante que depois, quando eu fui para a graduação, meu primeiro pensamento era fazer uma residência em saúde mental. Era esse. E depois, né, com o andar da carruagem, tudo foi mudando. Mas foi aí no instituto onde tudo começou para mim. Eu lembro que quando eu conversei com a professora Eva, que eu tinha assim, uma proximidade muito grande, eu falei, professora, e agora, eu vou ou não vou para o Mato Grosso do Sul?
E lá eu lembro que na época era bacharel e licenciatura. Ela, você não vai nem pensar, você vai. Ela falou assim para mim, eu lembro dessas palavras como se fosse hoje, assim. E eu acabei me aventurando, indo para o Mato Grosso do Sul. Primeira vez que eu tinha saído do estado também. Estudei a graduação lá. Com a graduação lá, eu também trabalhei a parte de saúde mental, fui fazendo alguns projetos com as disciplinas, né, que a gente tinha, e sempre enfocando na saúde mental, apesar que eu tinha bolsa do CNPq de iniciação científica, eu trabalhava com um professor que era farmacêutico, e eu trabalhava as metodologias de ensino com a bolsa, mas eu tinha outros projetos também na saúde mental. E foi crescendo isso. Depois, por causa do meu currículo, porque eu tive bolsa de iniciação científica desde o primeiro ano da faculdade até o último ano. Então, eu tinha projetos, tinha participado de vários congressos, já tinha publicado. Aí, eu consegui uma bolsa de intercâmbio internacional, onde eu fui fazer um semestre de enfermagem lá em Portugal. Então, foi aí que expandiu mais ainda a minha visão. Eu falei, não, eu posso ir mais, eu quero ir mais. E quando eu volto para o Brasil, eu falo, agora eu quero tentar um mestrado fora do Brasil. Mas eu quero ir para um lugar onde que seja desafiador para mim, inclusive que eu não saiba o idioma. E comecei a buscar. E eu já estava estudando inglês, mas o inglês também era super difícil na época. Eu falei, não, vou tentar o México. E comecei a procurar até que consegui. Entrei em contato, fiz todo o processo, tudo. Passei no mestrado. E aí, Tatiane, bora para o México, né? Resolvi todas as papeladas. Chegando aqui, a linha de estudo na área de sexualidade. E não tinha saúde mental. E eu, meu Deus, eu quero trabalhar com saúde mental, eu queria algo que... Tipo, eu comecei a fazer o meu projeto, eu estava trabalhando com métodos anticonceptivos, mas eu não estava feliz, eu estava, assim, bem desmotivada. Eu falei, não sei se eu quero isso para mim. E aí eu conversei com a minha orientadora, né? Falei, professora, eu tenho vontade de estudar, aqui a gente fala de discapacidades, né? Eu tenho vontade de fazer isso. E ela ficou me olhando assim, tá, vamos ver. E passou um tempo. Quando foi uma semana depois, ela falou, Tati, você realmente quer trabalhar com isso? Porque eu também não tenho conhecimento nessa área, mas se você estiver disposta, a gente vai. E beleza, eu falei, não, eu estou disposta, eu também não tenho muito, mas eu quero aprender. Ela, então vamos trazer a sexualidade junto na parte, né, das deficiências mentais. Então, eu estou trabalhando específico, né, na minha dissertação, eu trabalhei específico o transtorno do espectro autista, a parte da comunicação sexual entre pai e filho. Então, eu tive essa primeira experiência, eu consegui entrevistar pais de família, consegui fazer visitas aos centros de autismo e também centros de educação especial, onde tinha síndrome de Down, tinha outros tipos de deficiências, podemos dizer assim. E aí, foi só aumentando isso para mim. Eu falei, agora eu quero ir para o doutorado e eu quero continuar na mesma linha, eu quero seguir trabalhando com isso. Tanto que na primeira entrevista que eu tive com o meu tutor, eu falei assim, o meu desejo é trabalhar com isso, porque se não for com isso, eu vou preferir desistir do doutorado. E ele, não, eu também não tenho conhecimento, porque isso é uma área nova para a gente, mas eu estou disposto a te apoiar. Então, agora eu estou aqui, hoje eu vou falar para vocês, vou mostrar um pouco do que eu aprendi, de muitas coisas que eu desconstruí, porque a parte da sexualidade, ela já é um tabu na nossa sociedade, né? A gente vê que os nossos pais nunca falaram com a gente sobre essas questões de sexualidade, né? Agora, imagina quando tem alguma criança, algum filho que tem algum tipo, né, de alguma deficiência, alguma necessidade especial. Então, isso se torna algo assim, mais... como assim? Meu filho nunca vai ter nada disso, ou não, o meu filho não corre nenhum risco. Então, isso se torna, assim, uma coisa super, digamos assim, difícil mesmo para os pais poder falar com seus filhos. Eu vou compartilhar agora a apresentação e qualquer dúvida que tenha, pode abrir o microfone, pode falar, Tati, eu quero falar, qualquer pergunta no meio, eu também estou disposta, eu acho que aqui
é um lugar para a gente estar conversando, para a gente estar compartilhando. Quem tiver alguma experiência também pode estar compartilhando. Então, eu deixo aberto. Ou então, se caso eu fizer alguma pergunta e alguém quiser responder, fique à vontade para poder responder. E é só abrir o microfone. Eu vou compartilhar. E aí, vocês me confirmam se está vendo. Peraí. Porque eu não vou ver se alguém não vou estar vendo. Se aparecer, vocês me avisam, por favor. Tá aparecendo, Tati. Tati, se alguém fizer alguma pergunta no chat, você prefere que eu te interrompa e faça a pergunta ou a gente deixa para o final? Sim, se alguém tiver alguma pergunta, pode interromper, não tem problema nenhum, não. Então, tá bom, combinado assim. Beleza, então. Então, a gente vai trabalhar hoje essa parte, a gente vai conversar um pouquinho sobre a enfermagem, sexualidade e a deficiência mental. Primeiro, mais que nada, é importante a gente entender que a sexualidade, ela forma parte de todo ser humano, né? É algo que não tem como a gente tirar do ser humano, não importa, né? Se é uma pessoa normotípica ou se é uma pessoa que tem algum outro problema, é algo que faz parte dele. Então, o desenvolvimento integral das pessoas leva à aceitação do ser humano como um ser sexuado, independentemente da sua condição física, intelectual, social, sexual ou religiosa. Ele vai desenvolver a sexualidade independentemente de qualquer condição. Alguns autores constatam que uma grande parte das pessoas com deficiência intelectual não recebe uma atenção necessária referente à saúde sexual. Como consequência, estão sujeitos a obstáculos do seu entorno que se opõem às intervenções para promover a saúde sexual, seja em termos de família, escola ou comunidade. Principalmente nesses lugares, onde que a gente vê que essas pessoas, né, estudos mostram que essas pessoas, elas são privadas dos seus direitos, justamente por crenças equivocadas que a gente tem sobre a questão sexual. Então, a primeira pergunta é: o que a gente entende por sexo e sexualidade? Porque, às vezes, quando eu falo sexualidade, a pessoa fica me perguntando assim, mas como assim? Você está falando de sexo com uma criança? Como que eu vou fazer e tal? Aí eu já pergunto, mas como assim? O que você entende por sexo e o que você entende por sexualidade? Porque quando eu estou falando de sexualidade, eu não estou falando exatamente do acto sexual, não. É uma coisa super diferente. Então, a gente tem que entender esses dois conceitos para poder compreender melhor como que funciona essa parte. O sexo, então, é que vai determinar o nosso sexo biológico, né? Que vai classificar todos os seres humanos em dois grandes grupos, que é o masculino e o feminino. E também, essa palavra, ela faz referência à prática sexual e também aos órgãos sexuais. Então, quando eu falo de sexo, a gente pode falar, pode ser o sexo biológico, que vai diferenciar homem de mulher, ou também eu posso estar falando da prática, né, do ato sexual. Aí sim eu posso utilizar essa palavra. Mas quando eu falo de sexualidade, isso é muito mais amplo, vai muito mais além do que a gente entende, né? Porque a sexualidade, ela inclui toda essa gama de experiências corporais, placentárias, de afetividade e de comunicação entre pessoas, né? Aqui eu trago alguns exemplos, que a sexualidade é, por exemplo, as carícias, as cócegas, o riso, o aperto de mão. Isso também constitui como comportamentos afetivos e placentários, né? Que não tende necessariamente a relação sexual. Ou seja, quando uma pessoa que você gosta te abraça, você sente esse prazer. Quando te dá um aperto de mão ou simplesmente um sorriso, você sente esse prazer, esse comportamento afetivo, ou seja, que a pessoa, né, gosta de você, digamos assim, e isso
é a sexualidade. Então, a sexualidade humana, ela inclui aspectos físicos, sociais e emocionais. Então, tudo isso faz parte da sexualidade. E aqui eu trago um exemplo de um doutor mexicano que ele trabalha a parte de sexualidade humana, e eu achei super interessante esse modelo que ele planteia, né? Que aqui podemos ver que o que as pessoas sentem, né? O que a pessoa sente por ser homem ou mulher, um menino ou uma menina. A primeira sensação que a gente tem, a primeira diferença quando a gente descobre, eu sou menina e ele é menino. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o que a gente sente aos demais em relação ao amor e à amizade. Então, aqui já entra um outro ponto. Primeiro é de me conhecer quem eu sou enquanto menina, enquanto menina, e depois o que eu sinto aos demais, né? Que é esse amor e essa amizade. Depois vem o que sente o nosso próprio corpo, porque a gente sabe que quando a gente toca algumas partes do corpo, a gente sente prazer. E todo mundo vai sentir, não importa se a pessoa tem ou não algum tipo de deficiência, ela vai sentir que o corpo dela, quando ela tocar alguma parte do corpo, o corpo vai responder de alguma forma. E também ele menciona que cuidar de pequenos animais, por exemplo, o cachorrinho, o gato, né, ter essa sensação de estar cuidando de alguém. E também quando a gente fala, quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu pai, ou eu quero ser igual à minha mãe, fazer essa referência. Então, tudo isso faz parte da sexualidade e começa desde quando a gente é pequeno. E não tem como tirar isso da gente, não tem como. E o que a gente entende quando a gente fala da deficiência intelectual, né? Que, como todos os indivíduos, as pessoas com deficiência intelectual também possuem um corpo sexuado que experimenta sensações, emoções, desejos, erotismo e prazer, e que se relaciona com os outros, construindo no transcurso da sua vida sua identidade como homem ou mulher. Então, aqui a gente já entende que essas pessoas também têm todas essas sensações que nós, como, digamos, normotípicos, temos. E também essas pessoas têm relação com outras pessoas, têm relação com seus irmãos, têm essa relação afetiva com seus pais, às vezes com um amiguinho da escola. Então, tudo isso faz parte da sexualidade. E muitas vezes, nós, como profissionais, a gente descarta isso quando a gente está atendendo alguém, ou quando a gente vê um paciente que está lá no CAPS, ou que está num hospital psiquiátrico, a gente percebe, não vou chegar perto dele porque ele tem a sexualidade aflorada. A gente escuta muito isso, eu escutei muito isso. Então, a gente tem que começar a desconstruir esses conceitos, essas crenças que a gente tem, que veio com a gente desde que a gente era pequena, que foi impregnando. E aí, quando a gente, né, virou profissional de saúde, a gente continua, né, carregando essas crenças, que às vezes, com isso, a gente está prejudicando outras pessoas. Então, a enfermagem e a sexualidade. Então, a gente sabe que a sexualidade é um tema que envolve diretamente a enfermagem, uma vez que as práticas do cuidado remetem ao cuidado com os corpos, com a intimidade, com o erótico. Ou seja, quando a gente vai dar banho no paciente, um banho no leito, ou quando a gente vai ajudar um paciente a tomar banho, a gente está ali cuidando do corpo do paciente. E o corpo dele remete sensações. Então, isso é a sexualidade. Nos domínios da promoção e da educação para a saúde, não há como desconsiderar o lugar que ocupa hoje as discussões acerca dos direitos sexuais e direitos reprodutivos como os direitos humanos inalienáveis de homens e mulheres. Aqui está falando que inalienáveis de homens e mulheres. Eu não estou fazendo referência se é para quem tem algum problema mental, ou para quem não tem. Isso é um direito de toda pessoa humana. Apesar disso, estudos recentes, especialmente na enfermagem, têm mostrado que muitas vezes a sexualidade ela fica escamoteada na interface
com cuidado na formação dos profissionais de enfermagem. E a gente vê isso, que nós, quando estamos sendo formados, a gente não vê um lugar dentro dessa parte da sexualidade, nem de maneira general, digamos assim. Imagina dentro das deficiências, dentro dessas deficiências mentais. Então, a gente vê essa necessidade de uma organização, né? De uma organização nesse currículo para melhorar a formação dos profissionais de enfermagem em relação à sexualidade. E daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês alguns estudos que foram feitos com estudantes de enfermagem, falando justamente dessas deficiências. E aí eu pergunto, qual é o papel da enfermagem no apoio às famílias de pessoas com discapacidade intelectual sobre a educação sexual? Alguém quer responder? Alguém quer falar alguma coisa? Ou quer escrever, esse caso, no chat? O que vocês acham quando eu falo assim, qual que é o papel nosso enquanto profissional, tanto enfermeiro quanto técnico de enfermagem? O que eu tenho que fazer? Qual que é a minha função nesse caso? O que eu posso fazer para ajudar essas famílias? Quando um pai de família ou uma mãe chega para mim e fala, meu filho está se masturbando, como que eu faço? Ou minha filha, igual eu fiz algumas entrevistas com algumas mães, né, de meninas com autismo, e a mãe dela me falou, minha filha, ela fica, por exemplo, quando a gente vai nos lugares públicos, ela fica se tocando, e eu não sei o que fazer, eu não sei como poder ajudar ela a poder a entender que há lugares que eu posso fazer isso e há lugares que eu não posso fazer isso. Então, essas crianças que têm algum tipo, né, de deficiência, principalmente essas crianças que têm autismo, que não têm uma noção do público, o que eu posso fazer num lugar público, o que eu posso fazer num lugar privado, para elas custa um pouco mais poder compreender, porque o cérebro delas funciona de uma outra maneira. Então, sim. Desculpa. A Lorena levantou a mão, se ela quiser se manifestar, pode. Claro que sim. E aí temos duas manifestações aqui no chat. O Fabrício escreveu o seguinte. Pode falar já ou você vai ler primeiro? Claro que sim, pode. Pode falar, Lorena, pode ficar à vontade. Boa noite para todos aí. Então, eu vejo que o papel da enfermagem é justamente apoiar essas famílias, orientar, fazer com que a família ela se sinta à vontade para que ela consiga explicar, consiga falar do que de fato acontece. Porque a partir do momento que a pessoa se sente à vontade com a gente enquanto profissional, ela vai ter uma abertura muito maior para explicar a situação e a gente, enquanto profissional, vai conseguir intervir ali de uma maneira muito mais fácil. Perfeito. Uma ótima resposta. E o Fabrício escreveu aqui no chat o seguinte: acredito que seja zelar pela assistência ao corpo do cliente, promover o bem-estar e estabelecer relações de confiança para esclarecer dúvidas e promover espaços de aproximação, né, entre a enfermagem, o profissional de enfermagem e as famílias. Realmente. E a Maria Clara colocou dar apoio, explicar a situação e auxiliar a família. E o Fabrício respondeu: o diálogo talvez seja a primeira dificuldade e o objetivo principal para esclarecer as dúvidas. Uma ótima reflexão, professora Tatiane. Realmente, por que o diálogo? Porque esses pais também foram criados igual os nossos pais. Eles têm medo de falar, eles não sabem como agir. Eu, por exemplo, a minha mãe nunca falou comigo sobre quando você vai menstruar ou algo desse tipo, nunca. E quando eu comecei a estudar, tanto técnico, depois na graduação, que eu chegava lá, aí em Minas, né? Que eu chegava em casa e às vezes minhas primas vinham conversar comigo, perguntar qualquer assunto, eu falava algo e minha mãe falava, já perdeu o respeito. Falava assim pra mim, sabe? Já perdeu o respeito. Como que você tá falando dessas coisas perto de mim? E eu falava, mãe, eu sou uma profissional de saúde. Eu tenho que saber, eu não posso julgar a pessoa se ela tá fazendo algum ato que para mim é indevido ou qualquer coisa disso. Eu não posso
Eu tenho que me manter neutra, porque eu sou um profissional e ela confia em mim para dar a melhor resposta, para poder ajudar da melhor maneira possível. Então, esse do diálogo é uma das barreiras que a gente percebe nesse caminho, porque o pai ou a mãe também não está acostumado com isso, eles também têm medo de falar, e às vezes o profissional também tem as mesmas crenças que o pai ou a mãe. Então, alguns pais já me falaram, eu prefiro fazer a ligadura na minha filha para evitar que ela engravide. Ou eu prefiro aplicar a injeção para que ela não engravide. Então, a gente vê coisas que são realmente crenças errôneas, crenças erradas que a gente vem carregando. E isso vai dificultando essa parte de poder ajudar essas famílias. Então, o mais importante aqui é mostrar para os pais que a educação sexual é um processo durante toda a vida. Vai começar desde que a gente nasce e vai só terminar quando a gente morrer. Porque todos os dias a gente está aprendendo algo novo. E isso vai avançar de acordo com o desenvolvimento das crianças. Ou seja, não é que a criança tem 3 anos, mas o meu filho tem 3 anos, como é que eu vou falar sobre sexualidade com ele? Tem como falar de acordo com a idade dele. A questão de ir no banheiro, a questão de tomar banho, de começar a cuidar do seu próprio corpo. Então, isso envolve a sexualidade. E muitas vezes, esse conceito errado que a gente tem, que a gente já pensa que está falando de sexo, isso que é a primeira barreira. Então, o primeiro passo de nós, enquanto profissionais, é desconstruir esses conceitos. É de começar a desconstruir esses conceitos errados que tá causando essas barreiras. Inclui todos os elementos da sexualidade, o ser menino ou menina, os afetos, as relações interpessoais, as sensações e o ser mãe ou pai. Então, como eu já mencionei, engloba tudo isso. E a educação sexual, ela não só brinda informação, mas ensina a dirigir adequadamente a sexualidade. Abarca todos os aspectos físicos, como emocionais, de conduta e de valores. Então, é muito importante a gente trabalhar essa parte, porque as pessoas que têm uma deficiência mais leve, vamos supor, os autistas nível 1, ou as pessoas que têm síndrome de Down, a gente vê muitas pessoas se casando, a gente vê outros com filhos. Então, é muito importante a gente trabalhar essa parte para que essas pessoas tenham possa desenvolver uma adequada sexualidade para que ela não corra risco de pegar uma ITS, né, de um HIV. Então, a gente tem que ajudar, primeiramente, desconstruindo esses conceitos, né, que os pais muitas vezes traz para a gente. E, principalmente, mostrar para eles a importância da educação sexual. Por que é importante eu falar sobre esse assunto? Por quê? Para que eles conheçam, respeitem, cuidem do seu corpo e também dos demais, aceitem e valorem seu sexo e o diferente e vivam em um ambiente de equidade. Poder aceitar o outro, né, que o outro é diferente, aceitar o seu próprio corpo, respeitar o seu corpo e também respeitar os demais. Que não é porque a pessoa é minha amiga que eu posso ir lá e colocar a mão, né, no seio dela ou nas nádegas dela. Então, tem que saber esse respeito. E as crianças têm que aprender desde pequeno. Outra coisa que é importante, adquirir a capacidade de diferenciar uma relação afetuosa de uma abusiva. Conhecer a maneira de colocar limites quando se requeira. E aprender a amar e a negociar. Isso é uma parte muito importante, porque quantas crianças hoje em dia é abusada sexualmente? E eu não estou falando de criança que tem alguma deficiência. Eu estou falando de crianças normotípicas. E muitas vezes o abusador está dentro da sua própria casa. E a criança ela não sabe que aquilo é um abuso. E o primeiro a estar aí com seu filho são os pais. A cuidar deles. Às vezes a criança vai para a escola
e alguém ali está fazendo algo, mandando ela tirar a roupa, ou mandando ela colocar a mão em um órgão genital. Então, isso tem que ser ensinado para a criança aqui, o que pode e o que não pode. Prevenir o abuso sexual, como eu já mencionei, prevenir as infecções de transmissão sexual e as disfunções sexuais da vida adulta, prevenir a gravidez não planejada. Então, olha a importância dessa educação sexual, porque isso vai direcionar a vida da criança, desde pequeno, até a vida adulta dela, para ela conseguir ser o mais independente possível. E aqui eu trago alguns exemplos de alguns artigos, principalmente na área do autismo, que é a área que eu trabalho, né? Um estudo, em 2005, constatou que 16% dos cuidadores informaram que seu filho com autismo havia sofrido um abuso sexual. E um outro, que foi feito em 2014, mencionou que as pessoas com autismo tinham quase 3 vezes mais probabilidade de experimentar um contato sexual não desejado, 2,7 vezes mais probabilidade de experimentar uma coerção sexual e 2,4 vezes mais probabilidade de sofrer uma violação em comparação com as pessoas que não têm autismo. Então, olha o nível de vulnerabilidade que estão expostos a essas crianças. A gente já sabe que só de ser criança, só de ser mulher, já tem um grau de vulnerabilidade. Agora, quando a criança possui algum tipo de deficiência, por exemplo, aqui o autismo, que ele é caracterizado por uma deficiência na comunicação e uma deficiência nas relações interpessoais. Então, essa criança tem mais ainda probabilidade de sofrer algum tipo de violação sexual e esses problemas que a gente vê muito. E outra coisa, é muito difícil encontrar informação em deficiência, de abuso sexual, não tem informação. É uma coisa assim que eu tô lutando muito para saber como que está o andamento disso. Por que as pessoas não denunciam? O que está acontecendo? Porque a gente sabe que existe, mas muitas vezes está sendo calado. Ou, como eu falei, alguém da família também pode estar envolvida nisso tudo, e aí vai deixando passar, vai deixando. Até que uma criança chega num hospital, ou chega numa unidade de saúde, e aí o profissional vai reconhecer algum ato ali que não está batendo, alguma coisa está errada. Então, é muito importante a gente trabalhar essa parte. E aí, uma outra pergunta. O que impede os profissionais de enfermagem a apoiar as famílias de pessoas com discapacidade intelectual sobre a sexualidade? Como eu mencionei, qual que era o nosso papel? Ok, a gente sabe o que a gente tem que fazer, mas a gente está fazendo? Não estou generalizando, mas a maioria não faz. A maioria tem medo. A maioria não sabe como se portar diante de uma determinada situação. O que vocês acham? Quem quiser responder tanto por áudio ou por mensagem. O que dificulta nós, enquanto profissionais de enfermagem, a ajudar essas famílias? O que vocês acham, assim, por crença de vocês mesmo? Não sei, o que vocês pensam? Se alguém quiser responder, falar alguma coisa, está aberto. A Lorena de novo. Você falou sobre uma coisa que é bem interessante. A gente ouve muito falar sobre a prevenção, sobre tomar muito cuidado com as crianças, sobre toda essa questão, mas a gente encontra muito pouca informação para as crianças, um conteúdo que seja de verdade informativo, que vai ensinar a criança o que é uma brincadeira, o que começa a ser um abuso. Então, isso também, essa falta de informação, essa falta de conteúdo, tanto para a gente passar para essas crianças, quanto para elas mesmas, acaba dificultando também um pouco o trabalho com as famílias, principalmente quem tem essa dificuldade intelectual. Ô, Tati, acabou, Lorena? Eu estou vendo aqui as manifestações no chat, as pessoas falando do mito, do tabu, de falar sobre sexualidade com a família. Eu acho que isso, o profissional, ele é fruto também do seu meio, né? Então, a pessoa que já sofre, já tem isso
essa repressão desde pequena de falar, essa dificuldade, né, com quem se abrir. Você viu que a sua mãe já falou, né, o que sua mãe te falou. Então, eu acho que isso também reflete na atuação profissional, né? Eu acredito que seja bem o histórico também da pessoa, porque a gente é enfermeira, mas a gente é filho, né? A gente tem um histórico, né? Com certeza. Eu acredito que isso também a gente acaba levando para a prática. Eu estou achando tão interessante porque realmente essa abordagem que você faz a sexualidade, né, com essas crianças, eu estou impressionada como que o problema é imenso, né? Assim, já é muito grande para as crianças que não têm o transtorno. Nossa, estou impressionada. Parabéns, pode continuar aí. Obrigada. E realmente é isso mesmo. Assim, sabe, em tudo, como que seria a abordagem com a família, né? Essas crianças são muito vulneráveis realmente a serem abusadas, né? E outra coisa que você fala dessas mães que são pessoas que não têm essa repressão social que a gente sofre, por exemplo, a gente saber assim, eu não posso me masturbar porque eu estou em público, né? Isso aí eu tenho que fazer no privado. E muitas vezes essas crianças, adolescentes, não têm essa repressão social na cabeça delas, né? Então elas estão com vontade, a sexualidade é uma coisa, um ímpeto no nosso corpo, né, do ser humano, e ela acaba fazendo aquilo onde ela acha que deve fazer, onde está com vontade, né? Mas realmente. É realmente isso mesmo, Isabela, e todo mundo que respondeu aí. A gente é criado no meio. É o que eu falei, as crenças que a gente vem carregando, tá no nosso, digamos, na nossa formação enquanto ser humano, né? A gente, porque quando eu era pequena, minha mãe não me falou, ou eu não podia falar de assunto assim perto da minha mãe, e, né, do meu pai, então nem se fala. Então, isso a gente traz também com a gente como profissional. É o que eu tô falando desde o início, é desconstruir conceitos, né? Reconstruir conceitos, podemos mencionar assim. Então, isso nos impede também de poder apoiar, porque às vezes o pai ou a mãe vem falar com a gente e a gente não sabe nem o que responder. Mas seu filho não pode fazer um trem desse, vai falar, seu filho não pode. Mas eu não sei como lidar com essa situação. Então, o profissional também está nesse impasse, de que ele também tem as próprias barreiras dele, que aqui eu menciono, os mitos e as crenças, né? Que é sobre essa sexualidade. As pessoas com discapacidades, né, com deficiências, são assexuadas. Muita gente pensa isso. Que a pessoa, só porque ela não teve um desenvolvimento mental, digamos, adequado, ela é assexuada, ela não sente nada no corpo dela. Muita gente ainda pensa isso. Ou então, não deve despertar o interesse sexual, já que a sua expressão sexual resulta dificilmente controlável. Eu escutei muito isso, não chega perto de fulano, porque fulano vai te agarrar, ou não sei o quê. Então, a gente vai levando esse conhecimento com a gente também enquanto profissional. As pessoas com deficiências são como crianças ou são anjos. Muitas mães com autismo pensam isso dos filhos dela, que meu filho é um eterno anjo. Mas não é. Seu filho vai crescer igual qualquer outra criança. E eu lembro que eu fiz uma entrevista com uma mãe, e ela é evangélica. E ela me falava que ela sofria muito porque ela não tinha com quem pedir ajuda, porque o povo da igreja também não aceitava. Mas como assim? E diz ela que na igreja, quando ia fazer oração, e o filho dela é nível 1, ele conversa, né? Ele tem uma vida independente. E ela me falava assim, Tati, eu morria de vergonha porque ele pediu uma namorada. Eu falava para ele fazer um pedido para Deus, ele queria uma namorada. Só que o mais difícil para mim era poder entender e explicar para ele que, tipo, a namorada não é só para ter o ato sexual, que também envolve sentimento, que tem outras coisas mais. Então, isso é o que eu tenho mais dificuldade em explicar para ele. Ela me falava assim, eu achei bem interessante, porque essa mãe, apesar de ter tanta questão religiosa envolvida, ela tinha a cabeça muito aberta. Tanto que ela tinha um filho, que tem o nível 1 de autismo, né, um nível leve, e tem uma filha também, que é um nível 3 de autismo, que ela não conversava nada. E ela me falava que era mais fácil
lidar com a menina, porque a menina não falava, do que lidar com o menino, que o menino fala muito, ele pergunta, ela não sabe como lidar com a situação. E foi aí que eu fui ajudar ela, como que ela podia ajudar a filha dela, que não tinha linguagem verbal, a desenvolver, a ver a questão da menstruação. Às vezes ela quer se masturbar, então aonde que ela vai se masturbar, em que momento. Então isso é muito interessante, que essas crianças, elas não são anjos, elas são pessoas igual todas as pessoas. Ou então a gente escuta muito, se falar de sexualidade vai perder a inocência. Ah, não, vai perder, a criança não vai ser inocente mais. Ou então, se eu falo de alguma coisa sobre a sexualidade, eu vou incentivar a criança a ter relação sexual. Eu escutei muito isso. Não pode falar isso, porque se você fala isso com o menino vai querer fazer. A minha mãe mesmo falava isso comigo. Não pode ensinar essas coisas para criança. Então, isso a gente vem na nossa formação enquanto pessoa. E a gente carrega também na nossa formação enquanto profissional. E todo o tempo é desconstruir, né, esses conceitos errados que a gente tem. Outra coisa que também impede os profissionais, o desconhecimento sobre o assunto. Muita gente não tem esse conhecimento que eu estou falando para vocês. A gente fica à mercê, a gente fica ali, a gente não aprofunda. Não sabe lidar com a situação ou não se sente capaz. Às vezes, como eu expliquei, são várias situações que um pai ou uma mãe te pergunta e eu não sei o que fazer com essa situação, porque eu não tenho conhecimento sobre o assunto. Eu não sei o tipo de discapacidade que a criança tem, como que ela pensa na cabecinha dela. Ou eu não me sinto capaz, isso não é minha área, eu não sei o que fazer. Outra coisa que um dos artigos mencionava muito, que a sexualidade ela é silenciada no cuidado de enfermagem. A gente tem medo de falar. Quando a gente vai dar um banho no paciente, um banho no leito, a gente morre de vergonha. Ah, porque eu vou ter que lavar o pênis dele. Porque eu vou ter que colocar a mão. Então, a gente já começa aí. Ou, principalmente, o profissional, ele não está capacitado para isso. Então, esses são os principais mitos, barreiras, crenças, fatores que impedem nós, enquanto profissionais, a ajudar essas famílias. Então, vocês que estão aqui, eu espero que, assim, do fundo do meu coração, que possa começar a repensar, começar a fazer de novo, a fazer diferente, né? Quando você estiver lá no seu estágio, quando você for atender um paciente, quando você for atender uma família, principalmente relacionada a esse aspecto, que você possa começar a fazer diferente, possa começar a pensar diferente nesse assunto. E aqui eu trago um artigo que fala sobre o nível de conhecimento dos estudantes de enfermagem sobre sexualidade em adolescentes com discapacidade. Esse é um estudo que foi feito em Cuba, com alguns alunos do curso de enfermagem, e os resultados foram... O primeiro resultado foi: consideraram que a questão da deficiência e da sexualidade não está incluída nos temas que eles recebem. Ou seja, não está incluído nas matérias, nas disciplinas que eles recebem. O outro foi que 40% relataram não ter tido nenhuma fonte de informação disponível sobre deficiência e questões de sexualidade. Ou seja, 40% dos alunos mencionou isso, que nunca ouviu falar sobre isso. 30% expressaram ter obtido informação sobre o assunto durante sua formação, por parte de alguns professores que abordam o assunto no processo de ensino. Então, foram alguns professores isoladamente que abordaram esse tema. Um outro que eles encontraram foi que 8% obtiveram informações em disciplinas eletivas, creio que repetir eletivas, e a sexualidade não é discutida precisamente nas pessoas com deficiência. Esse aspecto mostra o pouco tratamento dispensado no assunto. Então, às vezes fala da sexualidade, mas fala de uma maneira geral, e as pessoas que têm algum tipo de deficiência, elas ficam como que excluídas. E o resultado ali evidencia a necessidade de avaliar
esses resultados, se esses resultados estão ao alcance dos estudantes de enfermagem, seja de qualquer nível, se é um nível técnico, se é um nível de graduação. Então, essa é uma área que nós, enquanto profissionais, enquanto professores, necessitamos olhar e ver como que a gente também está formando os nossos alunos. Então, é algo que a gente também possa começar a repensar. E um outro estudo, né, que eu encontrei, que esse estudo foi no Brasil, que é a sexualidade na formação do enfermeiro. Esse é de 2013. Foi que mostrou que a sexualidade, embora esteja presente em todos os âmbitos da vida, ainda ela é silenciada no cuidado de enfermagem. Ao ser tratada como um tabu, reproduz silêncios, inseguranças e constrangimentos que podem perpassar a vivência da temática no cuidado. Também evidenciou que a sexualidade ela tem sido vivenciada no cuidado de enfermagem, relacionada a sentimentos como nervosismo, insegurança, angústia e constrangimento. Foi o que eu mencionei. A gente tem medo, a gente tem vergonha, a gente fica constrangido quando a gente vai dar um banho no leito, por exemplo. Então, isso a gente vê na nossa formação. No percurso formativo, nota-se a existência de uma lacuna no ensino, no que se refere à formação acadêmica do estudante para lidar com questões voltadas à sexualidade no cuidado de enfermagem. Então, aqui a gente já vê a importância de trabalhar essas questões mesmo, de poder apoiar essas famílias, né, em todos os seus aspectos, principalmente na área de sexualidade. A gente vê que está faltando na nossa formação, que há essa brecha aí entre o ensino e a prática e a realidade com essas questões. Não sei se alguém quer falar alguma coisa, tá tudo bem? Alguma pergunta? Vou continuar, então. Tati, Isabel. Isabel levantou a mão, provavelmente ela vai se manifestar. Tati, muito interessante essa colocação que você fez, né? Porque no meu doutorado eu fiz os estigmas que os profissionais de saúde têm em relação ao corpo do idoso, né? Então, assim, são dois, na verdade, nós estamos falando da mesma coisa, mas em dois extremos, né? Um em relação à criança, ao adolescente, e o outro em relação ao idoso, porque toda essa preocupação, esse estigma que envolve o toque no corpo, né? A gente tem também em relação ao idoso, que pensar que também o idoso ele é assexuado, né? O próprio corpo envelhecido que causa na pessoa que está cuidando uma sensação de asco, muitas vezes, né? E isso ficou muito evidenciado no meu estudo. Então, é muito interessante quando você traz essa questão, porque nós estamos lidando o tempo todo com esse problema, com essa lacuna, né? São profissionais de saúde, mas têm problemas com o corpo daquele que está sendo cuidado, né? Então, é uma questão que a gente precisa muito refletir a respeito mesmo, né? Eu tinha aluna, por exemplo, há um tempo atrás, né? Que a aluna tinha muita dificuldade de passar uma sonda vesical em homem, porque ela não queria pôr a mão no pênis, né? Ai, professora, mas eu vou ter que segurar, sabe? Então, assim, essa questão realmente é uma lacuna séria, ela é importante, ela tem desdobramentos e a gente precisa discutir a respeito, viu? Ótima reflexão sua. Que bom que vocês estão gostando, então, que é algo novo. E realmente é isso mesmo, a gente tem esse, igual a professora Isabel mencionou, do idoso é igual a mesma coisa. Ou então a gente mesmo pensa, né, meu pai com a minha mãe não tem relação, já são mais velhos, né? Ou, né, a gente escuta muito adolescente também falar isso. Então, essa parte há muito que ser desconstruída, porque realmente é um tabu. Ainda é um tabu na nossa sociedade. Então, Tati, depois de tudo que você me falou, já qual que é o nosso papel, mas aquilo que impede a gente, o que eu posso fazer? O que eu, enquanto profissional,
posso? Como que eu posso ajudar essas famílias? Então, aqui eu trago alguns exemplos que quando a gente tiver com um tipo de situação dessa, que a gente possa usar eles. Principalmente quando algum pai fizer alguma pergunta ou qualquer coisa sobre o assunto, ou que você estiver atendendo uma criança que tem algum tipo de deficiência, ou que não tenha deficiência. Mostrar para os pais que a gente pode falar de sexualidade de acordo à idade da criança. Então, aqui eu trago, por exemplo, dos 2 aos 9 anos. A gente pode falar a diferença entre menino e menina, a gente pode falar das partes do corpo, como que as crianças nascem, os lugares e as condutas públicas e privadas, as maneiras de reconhecer e dizer não ante contatos incorretos, da masturbação. Então, quando a criança tem 2 aninhos, por exemplo, 3 aninhos, que eu estou dando um banho na criança, eu posso mostrar para ela, essa aqui é o seu braço, essa é a sua perna, então essa aqui é a sua vagina, essa aqui é o seu pênis. E outra coisa muito importante aqui, quando é uma criança que tem alguma deficiência, principalmente no caso dos autistas, que eles não conseguem fazer digamos, uma inferência quando eu falo assim, é um periquitinho, ou é um passarinho. Ele não sabe diferenciar que aquela parte do corpo ali, ele está colocando outro nome, vai falar, mas o passarinho eu vi voando ali. E agora está falando que isso aqui também é um passarinho. Então, a criança não entende. Ela não entende. E tem alguns outros tipos de discapacidade, né, que o cérebro, ele funciona de uma outra maneira. E a gente tem que saber, mais ou menos, para poder ajudar os pais. Mostrar para eles que eles têm que falar corretamente o nome das partes do corpo. Não precisa ter vergonha. E sempre reforçar que aquela parte ali, ninguém pode colocar a mão. A não ser que precise ir no médico, a não ser uma coisa, mas que outra pessoa não pode colocar a mão ali. Então, a gente já começa a ensinar desde que tem 2 aninhos, quando tá lá dando banho. Olha, os meninos têm o pênis e as meninas têm a vagina, isso é o que faz a diferença. Então, a gente vai vendo o desenvolvimento da criança e a gente vai abordando esses temas de acordo ao desenvolvimento dela. A gente sabe que algumas crianças que têm deficiência, o desenvolvimento dela vai ser um pouquinho mais atrasado, em alguns casos. Então, o pai pode trabalhar de uma maneira mais tranquila com ela também. Então, dos 10 aos 14 anos, a gente pode trabalhar a menstruação, né, as transformações típicas da puberdade. Então, eu atendi uma mãe também, que ela falava, minha filha, ela não consegue entender o porquê que ela está sangrando. Ela tem asco, ela quer tirar a toalhinha, que eles falam toalhinha, ela quer tirar e não sei o quê, eu não sei como que eu falo, que ela tem nojo disso. Então, ou então a criança que quando entra na adolescência começa a suar muito. O menino começa a ter muito suor. Então, eles não suportam também. Então, é muito importante começar a explicar que vai acontecer essas transformações no corpo, que isso é uma transformação normal que vai acontecer com qualquer pessoa. Também falar dos sentimentos, das emoções relacionadas ao desejo, que vai chegar um momento que ele vai ver uma pessoa e vai sentir algo, vai sentir o coração acelerado, ou o seu órgão genital vai ter alguma reação. Então, começar a explicar isso para a criança. E dos 15 anos, a gente pode falar da diferença entre sexo e o amor, as infecções de transmissão sexual e as formas de prevenir, e a responsabilidade que implica uma relação sexual. Então, tá vendo como tudo pode ser feito, mas de acordo com aquilo que a criança vai desenvolvendo. Se eu sei que a criança está no momento de falar da menstruação, que ela já está na fase, então eu vou explicar para ela o que vai acontecer no corpinho dela, porque ela não entende, ela não tem essa noção do que a gente tem. Então, começar daí. E às vezes os pais, eles não têm esse conhecimento. Como eu já mencionei, os pais, eles estão com essas crenças erradas. E quem para ajudar ele? É o profissional de enfermagem. A gente sabe que a enfermagem, ela está ali 24 horas com o paciente, seja no hospital, seja na unidade de saúde. Então, não tem para quem julgar. É nosso papel, é nosso dever.
E aqui eu trago algumas perguntas, né, que às vezes uma criança pode te fazer. Então, como que a gente deve reagir enquanto a essas perguntas sobre sexualidade? Escutar sempre como perguntas normal. Se ela te perguntar, mamãe, que viu alguém dando um beijo na rua ou não sei o quê, você vai responder a pergunta como qualquer outra pergunta, como se ela estivesse perguntando o que tem para comer hoje. Normal. Responder as curiosidades, não colocar barreira nas respostas e sempre responder com a verdade. Utilizar uma linguagem fácil, com indicações claras e por passos. Como eu mencionei, cada deficiência vai ter uma maneira de trabalhar. E aqui eu trago o exemplo outra vez do autista. Então, sempre, se for possível, mostrar também para ele, sempre usar algo visual. Sempre usar algo visual. Falar claro para ele, mostrar que é isso. Se ele está perguntando isso, que é isso. E usar uma linguagem fácil que a criança vai entender de acordo com a idade dela. E aqui as pessoas que têm escassa ou nula comunicação verbal, a gente pode utilizar fotos, a gente pode utilizar desenhos, a gente, inclusive, utilizar situações cotidianas no dia a dia que a gente vê na rua, ou algo que passa na televisão. Essas são as melhores maneiras da gente poder usar como exemplo para poder ajudar essas crianças. Então, viu algo na televisão, às vezes vai ter a mulher vai ter uma relação sexual, os pais vão correndo, tira a criança não é para ver a televisão, sai da frente, ou tampa os olhos, ou não sei. Então, 1000 coisas acontecem. Então, a gente pode utilizar também nesses momentos para poder ajudar essas crianças. Ô, Tati, e aqui... isso é importante, que a minha filha mais nova tem vai fazer 8 anos, né? E aí eu percebo que cada vez mais, né, assim, quem é mais ou menos da minha idade, ou mais velho, percebe quanto que na televisão, na internet, você tem muito mais contato com imagens, cenas, né, que demonstram a sexualidade. E agora eu ainda percebo que, além de tudo, são as variadas formas realmente de manifestação da sexualidade, né? Então, por exemplo, ela às vezes vê, né, algum site, algum clipe, alguma televisão, sei lá, qualquer coisa. Às vezes um homem beijando um homem, mulher, e aí isso já está na atualidade, né? Isso já está sendo discutido pelas crianças. Então, às vezes ela vê não transexual, mas um travesti, por exemplo. Ela fala, mas é menino, não é? Então, assim, você vê como que... E como é importante a gente conversar com eles e explicar, porque a gente pode, inclusive, fazer uma pessoa preconceituosa, né? Um país que é o que mais mata LGBTI, né? Acho que a sigla é essa, completa. Então, a importância de, desde pequeno, a gente, como você está falando, a gente atuar, explicar com naturalidade e sem preconceito, né? Porque são nessas pessoas pequenas que a gente vai embutir um preconceito, né, uma violência contra o próximo, né, com relação à sexualidade. Isso cada vez mais eu vejo que está super comum de você ver, né, em canais, clipes pela internet. Realmente, isso é verdade, muito, porque... E outra coisa, se você não explica, se ela te pergunta e você não explica para ela, ela vai buscar na internet, ela vai perguntar para uma amiguinha, para um amiguinho, e às vezes a informação que ela vai ter ali não é uma informação, não é uma informação correta, que às vezes a amiguinha sabe, mas que ela escutou de outra pessoa falando, ou vai ensinar de uma forma incorreta para ela. Então, a melhor pessoa que tem para ensinar um filho é um pai, não tem como, são os pais, né? Porque vai ensinar da melhor maneira possível para evitar qualquer risco para ela e para qualquer pessoa, né? Também para que a gente está formando também novos seres humanos, novas pessoas. E igual você mencionou, essa parte da violência é muito grande, justamente por preconceito de pessoas que não tem a cabeça muito fechada ainda em relação a esses assuntos. E nós, como profissionais de saúde, a gente tem que aceitar a pessoa do jeito que ela é, mesmo que aquilo não está em concordância com meus valores, ou, sei lá, com a minha forma de ver o mundo. Mas eu, como profissional, eu tenho que atender ela
da maneira que ela é, eu não posso discriminar. Ah, eu não vou atender você porque você é um gay, ou porque você, né, tem relação sexual com mulher, não sei. E a gente já viu isso, eu já vi relatos disso, de pessoas que foram discriminadas, que o profissional não quis atender justamente por não, né, por não ter esse valor, né, a pessoa não compartilha esse mesmo valor que ela, digamos assim. Então, é assunto muito, muito delicado, né, muito sensível para trabalhar. E, gente, vamos, já estou quase terminando já. Então, o que eu trago aqui de mais importante, quando a gente vai trabalhar essa parte da sexualidade com as crianças, né? Eu estou falando aqui de criança que tem deficiência, mas com qualquer criança. E aquelas que têm algum tipo de deficiência, então a gente dobrar esse cuidado. Então, ensinar as partes do corpo, em especial, quais são os órgãos genitais, com seus nomes corretos, e explicar de forma simples as suas funções. Então, quando a gente pode usar o banho, uma mãe me falava, ah, não, quando eu estou dando banho no meu menino, eu já estou explicando tudo para ele. Eu já mostro o nome para ele já ir sabendo os nomes. E é o que eu falei para ela, nunca usa, tipo, outro nome, faz uma inferência, porque ele não vai entender. Você está falando que isso é um passarinho, e você falou que aquilo que voa também é um passarinho, ele vai ficar com a cabecinha dele, o que está acontecendo? Então, a gente tomar cuidado com isso. Reforçar que os genitais são as partes privadas do corpo. Ou seja, que aqui ninguém pode tocar. Ninguém pode te colocar a mão. E se alguém colocar, que você conte para a mamãe, que você conte para o papai, né? Você conte para a pessoa que você acha que tem mais confiança, que no caso eu falo os pais mesmo. A criança tem que ter essa confiança. Ensinar as mudanças do corpo de criança a adulto e a diferença entre homem e mulher. Que eu falei, né? Que ele vai crescer e vai começar a mudar o corpo. E dependendo da deficiência que a criança tem, ela vai sentir algo, ela não vai querer, ela vai como que repugnar aquela sensação que ela está sentindo. Então, mostrar para ela que é uma coisa normal. E ensine as mudanças que ocorrem na puberdade, dê espaço para ensinar sobre higiene, como, por exemplo, no banho diário, o uso do desodorante, o corte das unhas, a higiene durante a menstruação, a depilação. Então, isso são coisas que, para nós, é uma coisa super normal, Tati, mas isso todo mundo faz. Mas eu te falo que não. Que as crianças com autismo, por exemplo, têm dificuldade, alguns têm uma sensibilidade tão grande para cortar as unhas, que é como que se eles sentissem dor. E não é uma coisa que eles gostam de fazer. Ou então tem criança que não gosta de usar o desodorante, tem adolescente. Ou como eu mencionei da menininha, que ela não queria a parte da menstruação. Ela como que ela colocava a toalhinha, o absorvente, dava uma gotinha de sangue, ela ia correndo e tirava. Ela ia correndo e tirava. Jogava no lixo, que ela não queria ver aquilo. Então são coisas simples que para nós é coisa assim, mas a gente nem pensou para fazer isso. Realmente, mas a gente tem que ter um cuidado especial. E principalmente com os pais, porque muitas vezes os pais não estão preparados para isso e o único apoio que eles têm é nós, enquanto profissionais. A quem ensine com exemplo é útil o aprender fazendo. Aqui eu trago exemplo de cartas de sequência e imagens para facilitar a memória. Ou seja, igual da menininha, o que eu fiz? Mostrei para a mãe, né, a sequência de como que ela ia colocar o absorvente. Você vai chegar lá, você vai mostrar para ela que isso é uma coisa normal, e assim que ela vai fazer, vai colocar, vai esperar tanto tempo, e aí depois que ela vai tirar, que isso era uma coisa normal. Então, isso são coisas simples, tá vendo? Que são coisas, não são... Ai, Tati, você não tá falando de ato sexual, não tô falando disso. Tô falando de coisas simples. Claro que isso vai remeter lá na frente, quando a criança for um adolescente e depois um adulto. Mas se ela já está sendo ensinada desde pequena, quando ela crescer, o pai ou a mãe vai trabalhar nessas fases, nessas novas experiências dela. E ela vai estar só aumentando o conhecimento a respeito dessas mudanças que vai estar acontecendo.
E aqui, para finalizar, né, muitos pais me perguntavam, mas meu filho não comunica comigo, meu filho não tem linguagem verbal, eu não sei, eu não entendo, eu não sei quando ele quer alguma coisa, ou como que eu faço para ensinar ele a tomar banho, eu não sei. Então, a gente tem alguns meios de comunicação alternativo que a gente pode usar. No caso das crianças com autismo, eles gostam de uma sequência, eles têm que ter uma sequência. Então, eu falava, então, mãe, você pode colocar lá no banheiro, coloca lá no banheiro dele, a sequência, o que ele tem que fazer primeiro? Primeiro eu tenho que tirar a roupa, primeiro, né, eu vou molhar, vou colocar o sabão. Então, tudo isso tem que ter uma sequência para eles não entendem. Então, é trabalhar com esses meios de comunicação alternativa. Por quê? Porque essas crianças também, elas necessitam saber. Como eu mencionei para vocês lá atrás, que uma mãe me falou que a filha dela era mais fácil porque a filha não falava. Ou seja, ela não discutia com a filha. Ela não ensinava nada para a filha dela. Porque a filha dela não perguntava nada para ela. Então, ela achava mais fácil isso. Só que essas crianças, não é porque que elas não falam que elas não compreendem as coisas. Elas compreendem. Só que elas têm uma outra forma de expressar essa comunicação. Pode ser corporal, pode ser por escrita. Tem N coisas que ela pode expressar. E às vezes a gente também tem esse conhecimento errado de que porque não fala, não entende. Tem muito isso. E sim, eles entendem também. Então, aqui eu trago alguns exemplos, por exemplo, a ensinar, né, a mostrar uma fotinha aqui, o corpo de criança, e depois quando vai crescer, que a pele dela vai ficar como se diz, esqueci o nome da palavra em português. Vai ficar com a pele meio espinha, oleosa, vai ficar com a pele oleosa, né? E aí aqui tem a parte também do absorvente. Aí eu trago aqui outro exemplo, né? Mostrar quais são, o que eu posso fazer no público. No público, quando todo mundo está me vendo. Então, eu não posso me masturbar. Eu posso me masturbar no meu quarto, com a porta fechada, ou no meu banheiro. Então, sempre ensinar para eles. Aqui, por exemplo, eu trago para tomar banho. O que tem que fazer primeiro? Eu vou molhar, vou colocar shampoo, vou lavar a cabeça, os braços. Então, mostrar a sequência de como que ele pode fazer. A mesma coisa para usar o vaso sanitário, né? Tanto para fazer xixi quanto para fazer cocô. Então, a gente pode começar a usar esses métodos, né, alternativos de comunicação que a gente fala. A mesma coisa que o corpinho, né, para escovar os dentes. Então, tudo isso faz parte da sexualidade. Aqui também outros exemplos. E a menina, por exemplo, quando está com cólica menstrual a menina não fala, ela não fala nada, então a gente pode usar a escalinha de dor. Quanto que está doendo? Ela vai mostrar se está mais ou menos, se está muito forte. Então, aí a mãe vai poder dar um remédio, vai poder fazer uma massagem. Então, a gente pode usar esses meios. E aqui que eu falei para vocês do absorvente, como que ela tinha que fazer e colocar tudo certinho. E a parte principal de tudo isso é prevenir justamente o abuso sexual. Como eu mencionei lá no início, essas crianças, né, as crianças já têm vulnerabilidade, as crianças que têm algum tipo de deficiência aumenta ainda mais. Então, a gente deixar claro, né, que ninguém pode obrigar que mostre as partes privadas, né? Sempre ensinar isso. Ninguém pode tocar as partes privadas e que eles também não devem tocar nem olhar essas partes privadas. Porque, às vezes, essas crianças, eu via muito no CAPS, né? Que tinha uns adolescentes que não podia ver uma mulher que queria pôr a mão, né? Porque eles não foram ensinados para ele que aquilo não podia fazer. Eles não têm noção na cabecinha deles que aquilo na nossa sociedade é incorreto. Então, isso começa já desde pequeno. Desde quando a gente é pequeno, começar a ensinar o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Com o meu corpo e também com o corpo do outro. E seria tudo da minha parte. Alguma dúvida? Espero que vocês tenham gostado. Alguma pergunta?
Pessoal, alguém gostaria de fazer uma manifestação, comentar, perguntar? A Rúbia está falando que a palestra foi maravilhosa. Estou acompanhando aqui nos grupos do WhatsApp, todo mundo gostando. Alguém gostaria de comentar? O que vocês acharam? Não, a Bel, excelente. O pessoal está se manifestando no chat aí. Você está acompanhando agora, né? Agora eu tô vendo aqui. Alguma pergunta, gente, do que eu falei? A Lorena levantou a mão, gostaria de falar, Lorena? Baixou a mão. Não? Vamos lá, Lorena. Sim, a palestra foi uma... Tá dando para me ouvir? Agora tá. Cortou, voltou. Fala pra gente ver. A palestra ela trouxe um assunto bem pertinente, né? Que é muito pouco trabalhado, é muito pouco discutido, assim, e que é uma coisa que ela falou que é bem interessante, que a gente tem que passar a ver como um todo, não só como a gente tá, como as pessoas estão acostumadas a ver, né? Só crianças normais, que têm vontade, que têm. Não, as outras crianças também que têm que são, né, que as pessoas consideram como especiais, elas também têm vontades, elas também têm desejos. E se a gente trabalhar isso, é igual ela falou, elas vão crescer crianças que vão ter um conhecimento e isso ele vai evitar muito transtorno na vida delas, elas não vão passar por constrangimentos desnecessários. Foi muito bacana, muito legal mesmo. Que bom. Eu também achei a abordagem excelente, acho que a Tati fala com muita propriedade, né? Eu vou fazer um link com o que você falou antes e continuar depois falando. Eu vi no seu relato como que isso é interessante falar para os nossos alunos, como que a gente às vezes não escolhe o nosso caminho, né? As coisas vão acontecendo, você vai, o professor não estuda isso, estuda aquilo, não sei o quê, aí agrega com o seu interesse, e aí você vai trilhando o seu caminho, e eu acho que você achou um caminho muito interessante, que a gente vê a sua empolgação, né, de falar nesse assunto, pouquíssimo abordado, quando você me falou, falei, fala, porque, né, a nossa imersão em enfermagem são todos assuntos relativos à enfermagem, né, e na sua fala, gente, eu fiquei pensando como que isso é importantíssimo, olha, eu formei na UFMG, fiz mestrado, tenho um doutorado, acho que eu nunca tive aula de sexualidade, quiçá de sexualidade com crianças com deficiências, né? Então, assim, que você seja uma porta-voz desse assunto, né? Que bom que a gente te trouxe, que você ministre várias palestras, né? Assim, continue com a sua vida acadêmica, né? Nesse assunto, PhD, 2 PhD, 3 PhD. A Tati é do mundo, cada hora está no lugar, né? Então, assim, que você desenvolva seus estudos realmente com esse assunto importantíssimo, pouquíssimo abordado, nossa, raríssimo isso. E assim, como eu fiquei me imaginando, né? Você lá na ponta, a gente agora no estágio e né, tá sujeito realmente a essa coisa. Eu, particularmente, eu tenho uma certa facilidade de falar de sexualidade, porque é um assunto que eu trato em saúde da mulher, né? Então, eu falo isso. Já dei grupos operativos em unidade básica, então eu tenho facilidade de falar nesse assunto, assim, mas eu fico imaginando a dificuldade nesse aspecto, né? Com famílias, com crianças com deficiência, meu Deus, impressionante. Nossa, eu fiquei ouvindo você falar, imaginando, né, a abordagem e a dificuldade das famílias, como você falou, para eles são seres assexuados, são anjinhos, né? E aí eu fico pensando, eu também imaginei na aflição da própria do adolescente com deficiência, que ele quer exercer sua sexualidade, né? Seja masturbando, seja tendo um namorado, né? E infelizmente a gente é uma coisa que a gente tem que falar, que são pessoas que muitas vezes a sociedade não, as outras pessoas não tem ninguém imagina se namorando, né, com um deficiente. A verdade é essa, né? Eu até outro dia eu estava lendo uma reportagem no site
acho que foi do UOL, né, dos casamentos, né, mas eram pessoas que tinham deficiência física, não tinham deficiência intelectual, né, então são pessoas que, como várias outras, esse é um aspecto, né, mas várias outras sofrem esse tipo de preconceito e muitas vezes não são alvo sexual para ser namorado de ninguém. Sexual, vírgula, eles são alvo para serem abusados, né? Porque eles são pessoas que muitas vezes tidas como vulneráveis, são pessoas que às vezes não vão conseguir relatar o que aconteceu com eles, né, Tati? Igual essa moça que você falou, que ela não fala, e se falasse, talvez não conseguiria relatar. E quantos casos que a gente vê de pessoas que aparecem grávidas, mulheres que aparecem grávidas, né? E quem engravidou, né? Foi abusada. Então, são pessoas que, infelizmente, ainda passam por isso, né? Às vezes não conseguem exercer a sua sexualidade, não compreendem, não entendem aonde que pode se masturbar ou exercer a sua vontade ali de ter a sexualidade é um ímpeto, uma vontade que a gente tem. Todo ser humano, né, igual a Bel falou, até velho, né, até os idosos têm, todos têm, né, esse ímpeto sexual, essa tesão, essa vontade sexual, enfim. E essas pessoas, né, nossa, assim, aí eu fiquei viajando aqui na sua fala, pensando na pessoa, pensando na família, pensando no profissional, né, dessa abordagem. Realmente, Tati, a professora Vanessa também se manifestou aqui, impressionante, impactante, bateu o recorde da nossa imersão aqui, 58 pessoas simultâneas, porque é um assunto realmente que chama atenção, interessante, né, e pouco abordado, mas, Tati, você plantou uma semente aqui na cabeça dessas pessoas, das 58 pessoas que estavam aqui, porque realmente impressionante. É isso que eu queria mesmo, plantar essa sementinha né, e agora como profissionais, né, como estudantes, já olhar a pessoa de uma maneira diferente, olhar a família de uma maneira diferente, porque uma coisa é a gente ler, igual eu lia muito, lia, mas a partir do momento que eu tive o contato, que eu fui visitar, ou que eu conversei com a mãe, né, que eu conversei com o pai, então eu tive mais, assim, gente, o que está acontecendo? Por que a gente não fala sobre isso? Por que a enfermagem está assim? E aqui no mestrado eu tinha que fazer um intercâmbio fora, né? E eu fui começar a procurar enfermeiros que trabalhavam nessa área, que eram para mim poder melhorar a minha dissertação. Só que não tem. Aí eu ia com uma psicóloga lá na Espanha. E acabou que com a pandemia não consegui fazer a gente fala que é uma instância. E eu fiz com uma psicóloga dos Estados Unidos. Ela é especialista em sexualidade e autismo. Ela trabalha justamente o autismo. Então, para mim também, essa experiência contou muito, porque a mulher, os artigos que eu usei na minha dissertação é praticamente tudo dela, é tudo dessa área. E eu poder ter um contato especialmente com ela, que é a especialista nesse assunto. E depois ela me convidou para participar de era um congresso, não era bem um congresso, era uma reunião entre os investigadores sobre autismo e sexualidade no mundo. Era gente da Alemanha, era gente de Amsterdã, e eu lá na reunião, assim, né, com o ouvido tentando entender o inglês. E depois nos dividiu em algumas salas, né, os que estavam aí, e só eu de estudante lá, o povo tudo expert no assunto. E aí me colocou numa sala lá com mais 3 pessoas. Ai, gente do céu, que nervoso. Mas eu falo para vocês que é um aprendizado, assim, muito grande, muito grande. E o que vocês podem ver que quando eu falo com bastante entusiasmo, porque realmente é uma coisa que eu amo fazer, eu gosto de fazer, eu quero poder ajudar tanto essas famílias quanto essas crianças a se desenvolver da melhor maneira possível, porque a gente já sabe que essas crianças elas já têm muitas dificuldades a enfrentar na vida, com discriminação e com tudo que vem fazendo, né? Imagina também ter mais problemas em relação a sofrer uma violação, a sofrer um abuso, e agora que essa coisa das redes sociais, as crianças já sabem mexer no celular, a criança tem 3 aninhos, ela já sabe mexer no celular, já sabe lá no YouTube pôr o vídeo que ela quer ver, então mais cuidado ainda,
mais cuidado ainda, porque ela pode encontrar uma pessoa aí na internet, né, e também essas coisas de enviar foto, tudo isso envolve muita coisa. Então, a gente precisa continuar falando sobre isso. A gente precisa. Como você falou, muitas vezes o perigo mora em casa mesmo, né? E eu acho que na sua palestra você já deu alguns sinais da dificuldade, por que esse tema não é tão abordado. É tabu, sexualidade no geral, né? Sim. A gente imagina a dificuldade das famílias de... como é que eu falo? É trabalhar, é abordar essa questão da sexualidade com esse público específico que você tratou, né? E talvez a família deva ter tanta dificuldade de abordar que, se for uma pessoa assexuada, uma pessoa que tem a sua sexualidade reprimida, né? Vai ter não vai ter risco zero de gravidade, não vai ter risco de doença, então talvez a família pense dessa forma, né? Vamos abafar isso aqui, porque talvez seja até melhor, né? Do que tentar abordar essa temática. A professora Vanesca levantou a mão. Você quer manifestar, Vanesca? Quero. Surgiu, assim, um interesse meu específico, Tati, de você descrever um pouquinho para a gente, já que está no México, né? Você está fazendo esse trabalho praticamente todo aí, né? Em termos de como é a política pública aí com relação a esse tema, com a atenção à saúde das famílias, né, especialmente, se tem algum centro de referência para atenção à sexualidade, ou se está, né, como no Brasil também, estamos aí à mercê de nos virar nos 30, né? Sim. Nos contar como que é e como você está fazendo esse trabalho, se você tem um apoio, alguma rede que cuide desse assunto, e dê o apoio. Bom que depois eu vou pedir o apoio de vocês, porque eu estou fazendo a dupla titulação no Brasil e aqui no México com a Federal de Juiz de Fora, e eu depois vou replicar essa minha pesquisa no Brasil, que eu estou na fase agora de validação dos instrumentos para o português, e depois eu pretendo ainda esse ano poder coletar os dados no Brasil também dessa minha pesquisa, para a gente ver mais ou menos como que está por aí. Então, aqui também não tem essa abertura da questão de sexualidade, né? Aqui há centros especializados em deficiências, mas também aborda, assim, uns que eu visitei, tem as palestras lá dos psicólogos que ajuda essa família, mas também nada profundo, tanto que um centro que eu fui, que era especialista em autismo, e o outro que era várias deficiências, tive contato com um psicólogo, e ele falou assim, não, para mim, eu abordo esse tema aqui com os pais, e é muito difícil, porque às vezes a gente marca a reunião, eles não vêm, ou tem medo de falar, ou então quer deixar tudo para a gente, como que se o centro fosse o responsável de tudo. Só que a gente sabe que tem que ter uma parceria, né? Tanto dos profissionais ali da família, porque a criança fica mais tempo dentro da própria casa do que passa ali 2, 3 horas. Então, fica uma coisa bem difícil. Tanto que ele falou assim, não, vou ver se eu consigo algumas mães que vai vir a pegar essas crianças, e aí você já pode conversar com elas, pode fazer suas entrevistas, né? E das que ele ligou, acho que foi umas 5 que se disponibilizou a poder conversar comigo, porque justamente para elas também é difícil conversar sobre esse assunto. Então, aqui também a gente vê essa dificuldade. Aqui também é um tabu essa questão. Então, está sendo difícil. E, no meu caso, eu ia fazer a minha pesquisa no estado onde eu moro, que eu tenho contato com o centro aqui e tudo mais. Só que, por causa da pandemia, tudo fechou. Então, eu coletei online. Eu entrei em vários grupos de Facebook, de autismo, no Facebook, e também os conhecidos que eu tinha, e fui pedindo para as pessoas, quem tivesse filho, né, com autismo, com idade, que a idade foi de 3 a 17 anos, se pudesse me ajudar respondendo os questionários. E foi aí que eu consegui. Então, eu consegui uma amostra relativamente boa, que foi de 150 pais, porque é um
É difícil conseguir, assim, Nossa, deve ter sido difícil esse quantitativo. Porque foi muito, assim, porque o meu estudo é quantitativo. Então, foi muito, assim, insistência da minha parte, todos os dias, todos os dias, todos os dias. E, claro, tinha pais que depois me mandavam mensagem. Nossa, muito interessante. É isso, é aquilo, eu quero conversar mais com você. Você tem algum documento que possa me ajudar, me apoiar, tal? Meu filho está adolescente. Então muitas pessoas depois vieram a mim a pedir ajuda em relação a isso, que também não tinha conhecimento desse assunto e me apoiaram bastante e foi recomendando. Então, eu consegui essa amostra a nível nacional, mas foi por esses grupos, né, de apoio. E agora também eu pretendo replicar no Brasil essa pesquisa para a gente também trabalhar um pouco aí. Que bom que você tenha muito sucesso aqui. Você vai passar um pouquinho mesmo de outra realidade, né? Uhum. A gente vê que isso é um problema praticamente, não sei se a gente pode falar mundial, mas esses países latino-americanos, né? E essa nossa questão aqui do local que a gente vive, né? Uhum. Das nossas colonizações, isso pode ter muita coisa envolvida aí, né? Obrigada, viu, Tati? De nada. Mas isso é a nível, podemos falar que é a nível mundial, porque não tem dados. Não tem dados. Você vai encontrar alguns dados isolados nos Estados Unidos, que é o lugar onde mais estuda, né? Principalmente eu estou falando mais da parte do autismo, que é a parte que eu tenho mais conhecimento. E é o lugar onde mais estuda. Eu fui procurar estudos no Brasil, é estudo isolado em Santa Catarina. Aqui no México foi um estudo em Guanajuato. Então, a gente não tem dados de quantas pessoas existe com tal condição, ou qual é o número de abuso sexual nas crianças com algum tipo de deficiência. A gente sabe que eles são vulneráveis, mas aonde estão os dados, quem está notificando, isso a gente não sabe, gente não tem noção. Muito interessante. Essa questão de abuso é tida muitas vezes como uma vergonha para a família, né? Principalmente dependendo de quem foi o abusador, né? Então, acredito que a subnotificação nesses casos deve ser imensa, né? Muitas, realmente. Porque é crime e às vezes é melhor esconder aquilo, né? Porque a gente sabe que o abuso muitas vezes é dentro de casa, né? São conhecidos, familiares, e levar essa questão adiante é bem complicado. E às vezes a gente que está trabalhando que vai reconhecer um abuso. Às vezes a criança chega lá no hospital ou chega na atenção para fazer qualquer, e aí a gente vê que tem algo diferente nela. E aí que vai entrar isso, mas o que está acontecendo? E existe muito, muito isso. Do enfermeiro, né, do profissional que está ali atendendo a ver sinais de que algo não está legal. Às vezes os pais não perceberam também, né? Uhum, realmente. Bem complicado, bem complexa essa situação. Antônio, você gostaria de se manifestar? Você abriu a câmera? Esse é um amigo meu aqui do México. Acho que... Antônio, ¿qué estás haciendo? ¿Quieres hablar algo? Às vezes ele não entendeu. Hola, amiga. Pues ahí me traduces. Buenas tardes. Pues nada, ya sabes que apoyándote y sobre todo siguiendo el avance de este trabajo, que yo creo que pues ha impactado mucho y como mencionaban acá en una de tus diapositivas, pues la importancia que tiene, ¿no?, en la prevención de la transmisión de enfermedades de transmisión sexual y violencia, entre otros, pero sobre todo esa comunicación entre los padres, ¿no? Muchas veces, y el papel que juega enfermería, sobre todo porque no nos preparan, hablo aquí en el caso de México, con temas meramente enfocados en la sexualidad. Entonces, mucho menos específicamente en esta población, ¿no?, que es población oculta, ¿no?, población cautiva. Y es muy interesante, pues, enfocar esta parte de la sexualidad, pues, en estas personas, ¿no?, con algún tipo de discapacidad. Y, pues, la verdad, felicidades. Me encanta, como siempre, todas las presentaciones.
Y pues nada, aquí apoyando también. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Do México também. Muchas gracias. Muito legal. Ele é da enfermagem também? Não. Ele é enfermeiro também. Aham, ele é da minha turma do mestrado. Ah, bacana. Então tá, gente. Mais alguém gostaria de se manifestar, comentar, perguntar? Não? Ô, Tati, se deixar, a gente fica conversando, né? Porque eu falo pra caramba. Aqui, eu gostaria mais uma vez de agradecer imensamente a sua participação, a sua disponibilidade, o seu preparo para vir poder falar com a gente, tá? Espero poder contar com você em outras oportunidades para abordar essa temática, outras que você quiser, né? Só você falar, Isabela, eu quero falar sobre isso. Na hora a gente combina, a gente marca, a gente... Você estará nos nossos eventos sempre, como eu falei, é muito legal trazer egressos, né? E a gente traz egressos de todas as partes que possam mostrar para os nossos discentes como é legal a enfermagem, como é uma área ampla, como a gente pode ter sucesso, né, nas várias abordagens, tá? Desejo a você muito sucesso aí no doutorado no México, depois do doutorado aqui em Juiz de Fora, que você seja a porta-voz dessa temática tão importante, né? E que você tenha muito sucesso, tanto nos seus doutorados, quanto na sua divulgação dos resultados, né, e pesquisas posteriores. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, pela sua dedicação aqui conosco, tá? Um beijo, aí fica com Deus, se cuide aí, vocês também se cuidem, que a pandemia não acabou, felizmente, né? Tudo de bom, Tati, tudo de bom, pessoal. Boa noite, boa tarde para vocês aí no México. Se cuidem. Semana que vem a gente tem mais imersão, temos mais palestras. A gente vai mandando para vocês os convites. Vocês veem que tem coisa boa, né, Vanesca? Tem, estamos planejando com muito carinho, a gente sempre está trazendo assuntos diversos, né? Porque é uma imersão na enfermagem, uma imersão geral, abordando qualquer tema, o que interessa para a gente de conhecimento, né? E vamos nos programando e informando a todos. Tati, muito obrigada, prazer te conhecer. Quando voltar ao Brasil, nos visite para conhecer, né, esses professores novos, temos muito interesse. Você tem um caminho muito bonito e eu tenho certeza que de muito sucesso. Muito obrigada, agradeço todo mundo, né, Isabela, muito feliz de rever antigos professores que foram super importantes na minha formação e também a vocês, novos professores que não conheço, mas pretendo conhecer em breve. Um grande abraço e espero que vocês tenham gostado e aproveitado bastante. Angélica? Falar um minutinho. Primeiro, agradecer a Tati aí novamente pela excelente palestra, né? Um assunto muito intensa, né? E às vezes. Não estou escutando ela. Abaixo, Angélica. Pronto, vocês vão ouvir agora. Melhorou, né? Melhorou. Eu desliguei o microfone. Então só agradecer novamente a Tati aí pela excelente palestra, né? Um assunto muito pertinente, que muitas das vezes passa despercebido pela nossa prática em si, não é? Então, parabenizá-la novamente, é que ela esteja conosco aí, igual a Isabela falou, em outros eventos, né? Parabéns pela linda trajetória, estava comentando com as meninas aqui, que linda trajetória, que fome, que ânsia de aprendizado, o olhar para o outro, né, esse cuidado, né, sua missão de vida, né, e quando você falava disso, eu já imaginava o propósito seu de vida, né, então fico muito feliz, parabenizo, né, fico muito feliz de você ter sido parte nossa e agora colega nossa, né, fico muito, muito feliz, tá? Novamente. E só para reforçar, pessoal, Vanessa, que eu já vou até adiantar, porque quem está aqui e for estar semana que vem, né? Semana que vem nós não vamos estar na terça-feira, né? Semana que vem, por conta da data do nosso palestrante, nós vamos estar na quinta-feira, tá, pessoal? Então, semana que vem não deixem de participar também, excepcionalmente na quinta-feira. É isso, obrigada. A gente vai divulgar da mesma forma, pelas datas, redes, né? Aí vocês acompanham, tá bom? Ótimo, obrigada. Então tá, gente. Boa noite, se cuidem. Tchauzinho. Tati,